A pergunta que eu vou fazer hoje aqui é baseada na matéria que foi ao ar no programa Fantástico no último domingo. Se você tivesse um familiar precisando de um transplante de órgão e você fosse o doador, mas vocês fossem incompatíveis, você aceitaria doar esse órgão, no caso um rim, para um desconhecido em troca de um outro rim doado pelo familiar dessa pessoa que você estaria doando? Ficou um pouquinho confusa a ideia, né? Então fica nesse vídeo até o final que eu vou contar tudo isso para você a partir de agora. Olá pessoal, eu sou o Dr. Roberto Galvão do canal Nefrologista, o canal de saúde renal que mais cresce aqui no YouTube, em breve chegando a 50 mil inscritos, graças a você que se interessa por esse assunto tão importante de nefrologia, saúde renal, prevenção, diálise, transplante. Nós ajudamos muitas pessoas com informações, tirando dúvidas e abrindo desta vez aqui um debate público. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, faça sua inscrição no nosso canal, ative o sininho das notificações e já deixa um like pra gente ir direto no assunto. Esse aqui é um vídeo meio complicadinho para fazer porque envolve um assunto muito polêmico, muitas emoções, muitos interesses. E eu vou procurar fazer isso da forma mais ética, mais honesta, transparente possível, declarando desde já que eu não tenho nenhum tipo de conflito de interesses nas minhas opiniões. E eu vou comentar a partir de agora a matéria que foi ao ar no programa Fantástico no último domingo. A matéria trata de um projeto inédito desenvolvido por pesquisadores da Faculdade de Medicina da USP que visa viabilizar um maior número de transplantes a partir da troca de doadores quando há uma incompatibilidade entre os familiares. Eu vou começar desde já pelo exemplo da matéria, que aliás eu vou colocar link aqui na descrição do nosso vídeo. Aqui nós temos o casal Alan e Ivana, sendo que o Alan era portador de doença renal crônica em diálise e a Ivana sua esposa. Na mesma situação, nós temos o casal Enzo e Alessandra. O Enzo também era portador de doença renal crônica em diálise e a Alessandra, sua esposa, candidata a doadora. Porém, eles também eram incompatíveis. Havendo essa incompatibilidade dentro dos casais, os pesquisadores levantaram a possibilidade de fazer o chamado transplante pareado, ou seja, simultaneamente dois transplantes trocando os doadores entre os casais. Neste caso, a Ivana era incompatível com o seu marido Alan, porém ela era compatível com o Enzo. E da mesma forma, a Alessandra era incompatível com o seu marido Enzo, mas compatível com o Alan. Desta forma, os dois transplantes foram realizados simultaneamente, ao mesmo tempo, 4 salas cirúrgicas, 2 doadores, 2 receptores, no Hospital das Clínicas de São Paulo. Segundo a matéria, os transplantes foram bem-sucedidos e hoje em dia tanto os 2 doadores como os 2 receptores estão muito bem. Após contar essa história dos 2 casais que fizeram esses transplantes, a matéria também fez uma pequena entrevista com o Dr. Elias Davi Neto, que é o coordenador do serviço de transplantes do HC. Entre os argumentos favoráveis a esse tipo de transplante chamado pareado, está o fato de ser um procedimento consagrado em países de primeiro mundo como Estados Unidos e Europa, a dificuldade em se conseguir órgãos para determinados grupos imunológicos, e o Dr. Elias ainda acredita que seja sim um procedimento ético porque ele é realizado simultaneamente, ou seja, não faz primeiro um transplante e depois de outro, não havendo tempo para arrependimento, as cirurgias são feitas em tempo real de forma simultânea. E ainda um forte argumento seria a necessidade de novas modalidades de transplante, o que poderia levar a uma redução de até 10% da fila atual. Pessoal, a ideia do nosso vídeo aqui não é se posicionar nem a favor nem contra a realização desse tipo de transplantes, porém ainda é um assunto muito novo que pode gerar questionamentos, polêmicas, e aí nós de forma bem isenta fomos pesquisar mais dados na internet e além da matéria do Fantástico eu encontrei um parecer do CFM, Conselho Federal de Medicina, do dia 23 de fevereiro de 2018, e esse parecer se mostrou
contrário à realização desse tipo de transplante. Nessa resolução do CFM se destaca a questão da prudência. Qualquer mudança de política de saúde pública deve ser feita com muito cuidado, com muita cautela, pois é um tema muito sensível que pode ter consequências inimagináveis. Então ele, em primeiro lugar, pede prudência para as partes envolvidas, justificando que apesar do transplante ser uma modalidade que promove qualidade de vida e tempo de sobrevida para os pacientes, ele não deveria ser realizado a qualquer custo, ou seja, não deveria ter um vale-tudo para se fazer um transplante. Em seguida, ele elogia a qualidade, a transparência e a credibilidade que o Programa Brasileiro de Transplantes tem junto à população, lembrando que mais de 75% dos transplantes de rins são a partir de doador falecido, e é essa credibilidade e transparência que leva mais de 70% da população brasileira a se mostrar favorável à doação de órgãos. No caso do transplante de doador vivo, ele coloca a questão do altruísmo, fortalecido ainda pelas questões familiares. Então, o irmão doar para um irmão seria uma coisa super natural, e você afrouxar as regras, ou seja, liberar um pouco essa questão, poderia tirar um pouco a credibilidade do nosso programa de transplantes. Uma outra questão que ele coloca é que bastaria uma má notícia, tipo uma denúncia de má prática, alguma ação inapropriada por alguma equipe, poderia colocar em risco também toda a credibilidade do programa de transplantes, o que levaria as pessoas a não quererem doar mais órgãos. Além dessas questões éticas, o parecer ainda se preocupa com questões logísticas relacionadas ao transporte e ainda questões financeiras e sociais. Será que aqueles mais ricos não teriam vantagem sobre os pacientes mais pobres que se submetessem a esse tipo de transplante? A importância dos doadores nesse processo também é considerada pelo CFM, que se preocupa muito com a questão do envelhecimento e o aumento da prevalência de doenças como hipertensão e diabetes, que podem ter um impacto na saúde renal desses próprios doadores a longo prazo. Pessoal, esse parecer do CFM é bastante longo, não cabe tudo aqui no vídeo. Quem tiver interesse, eu vou deixar na descrição desse vídeo. E a partir de agora eu vou para a parte que vocês mais devem estar esperando, que é a minha opinião sobre o assunto. Em primeiro lugar, eu tenho que considerar tanto o que foi dito na matéria como o que o Conselho Federal de Medicina diz. E, novamente, meu posicionamento aqui não é de ser contra nem a favor esse tipo de transplante, mas apenas fazer algumas ponderações. Em primeiro lugar, eu quero dizer aqui que eu concordo plenamente com o Dr. Elias Davi Neto que é necessária a criação de novas modalidades de transplantes, tá? Isso envolve também o rim de porco, que tem pesquisa, rim artificial, tudo em prol de reduzir a fila do transplante e melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes. Por outro lado, o parecer do Conselho Federal também deve ser levado em consideração, em especial a parte que eu acho mais importante é quando ele fala na prudência. Então, antes da gente liberar ou proibir esse tipo de modalidade, nós devemos levar todos esses aspectos em consideração e tentar chegar a algumas soluções para viabilizar esse tipo de transplante. Uma outra coisa que o CFM colocou é que hoje em dia há uma maior eficiência tanto na captação como na qualidade dos transplantes de doador falecido. Esse seria um argumento para não ter que fazer esse transplante pareado. Só que esse parecer é de 2018, ainda não havia ocorrido a pandemia, e depois da pandemia houve uma queda de cerca de 30% no caso de transplantes no Brasil. Então, esse é um argumento que deve ser revisto, porque nós vivemos um cenário onde os transplantes ficaram mais escassos. Uma das coisas que me preocupa um pouco, não vou dizer que inviabiliza esse tipo de transplante, mas é uma questão filosófica que a gente deveria pensar, é que embora o transplante pareado seja uma troca recíproca, ou seja, uma pessoa doou para outra de outra família, da outra família vai ter uma pessoa que vai doar de volta. Teoricamente seria uma troca justa, matematicamente perfeita. Eu doei para cá, aqui doou para cá, então ninguém deve nada para ninguém. Porém, a gente deve lembrar na questão da doação de doadores falecidos. Imagina só uma pessoa que morreu e a família topa
doar todos os órgãos para os receptores, no caso rins, coração, fígado, etc. E essa pessoa está doando os órgãos do seu familiar como um ato de altruísmo, de amor ao próximo, ou seja, fazer o bem sem saber a quem e sem ter nada em troca, ou seja, sem nenhuma contrapartida. E aí, num determinado momento, essa pessoa descobre que uma pessoa vai doar um órgão para outra porque ela vai ganhar um órgão de volta para o seu familiar. Embora seja um processo privativo entre as duas famílias, dois casais ou dois pais e dois filhos, o fato é que o que motivou uma pessoa a doar para um desconhecido é o fato de um desconhecido doar de volta um órgão. Então, isso não deixa de ser uma contrapartida, ou seja, eu só vou ajudar o próximo porque alguém vai estar me ajudando. Por outro lado, nós estamos falando aqui de uma troca voluntária de 2 órgãos por 2 famílias que estão passando exatamente pelo mesmo problema, então há uma reciprocidade. Eu vou doar um rim para você, você vai doar um rim para mim. E não há nenhuma questão financeira, monetária, bens, nada disso envolvido. Então eu acredito que para a maioria das pessoas isso não teria nenhum problema. Eu acho que haveria até uma simpatia, uma empatia, as pessoas se colocariam no lugar dessas pessoas que estão vivendo esse tipo de problema de saúde e concordariam que essa modalidade de transplante fosse sim aprovada. Mas mesmo assim, eu acho que seria muito importante que os órgãos responsáveis fizessem uma pesquisa de opinião pública. Não custa, né, pessoal, perguntar para o povo: você acha que pode fazer esse tipo de transplante? Uma outra coisa também que eu acho muito importante é que os pesquisadores em algum momento venham a público mostrar esse protocolo, quais são os critérios de inclusão, critérios de exclusão, como que é feito esse pareamento, que tipo de abordagem psicológica, social é feita com os candidatos. Eu acho isso de suma importância. A pesquisa, pelo que consta, está em andamento e eu confio aí na equipe que em algum momento isso vai ser colocado a público. A matéria também mencionou que há um projeto de lei de número 95/2020, tramitando na Câmara dos Deputados há cerca de 2 anos. Esse projeto está parado e eu também vou colocar um link para esse projeto de lei aqui na descrição do vídeo. Eu dei uma lida. O projeto de lei não é a lei ainda, é um texto que um deputado escreveu dando uma ideia do que seria a regulamentação desse tipo de transplante. E o texto eu achei ele um pouco superficial, ele apenas fala, né, institui o programa de transplante pareado. Eu acho que mereceria ali um maior detalhamento dos critérios, como que isso seria feito no futuro. Por fim, eu gostaria aqui de mencionar um aspecto que não foi abordado pela matéria, que é a questão do anonimato, ou seja, o doador ser anônimo, o receptor ser anônimo e as duplas não se conhecerem. Eu acho extremamente importante essa questão do anonimato e aqui eu não estou tecendo nenhum juízo de valor, nenhuma crítica aos casais que participaram da matéria. Eu não sei em que condições foram revelados os nomes das pessoas e elas se conheceram, mas o fato é que a literatura médica não recomenda esse tipo de envolvimento entre doadores e receptores de famílias diferentes, que não sejam relacionados. Isso porque esse tipo de envolvimento emocional entre as famílias pode levar, eu não estou dizendo que vai levar a 100% das vezes, não estou afirmando que ocorreu com os 2 casais aqui, né? Me interpretem bem no que eu estou falando, mas segundo a literatura médica pode levar a alguns tipos de constrangimentos emocionais, cobranças por questões sociais e financeiras depois do transplante. E esse tipo de cobrança viola muito a questão do altruísmo, que o princípio do transplante é você doar o seu órgão para alguém que precisa sem nenhuma contrapartida, ou seja, sem querer nada em troca. E a matéria do Fantástico acabou sendo até um pouco inocente nesse sentido, porque ela apenas está considerando um caso de transplante que deu certo. Na verdade, 2 transplantes que deram certo. A gente sabe que a chance de dar certo é muito grande, mas existe uma pequena chance de dar errado. E quando dá errado, esse envolvimento pode gerar alguns problemas. E eu vou dar aqui um exemplo. Imagine 2 duplas de doador e receptor. Eu vou colocar aqui pai e filho, uma primeira família, que é o seu João e o seu filho Joãozinho.
o seu João é um candidato a doador para o seu filho Joãozinho, que faz hemodiálise. E nós temos uma segunda família, o senhor Pedro, que é o pai do Pedrinho, que também é um paciente que faz hemodiálise. E aí, da mesma forma que na matéria do Fantástico, o seu João é incompatível com o Joãozinho, o Pedro é incompatível com o Pedrinho, mas são compatíveis se fizer um transplante cruzado. Ou seja, o seu João é compatível com o Pedrinho e o seu Pedro é compatível com o Joãozinho. E aí, imaginem vocês que o transplante ocorreu e o rim que o seu João deu para o Pedrinho deu certo, só que o rim que o seu Pedro deu para o Joãozinho deu errado. Se o anonimato deles for mantido, ou seja, o João e o Joãozinho não conhecem o Pedro e o Pedrinho, o que vai acontecer na prática é o seguinte: o Joãozinho teve um transplante que não deu certo, ele não sabe de quem recebeu, poderia ter sido do próprio pai dele, poderia ter sido de um desconhecido, de um falecido, e também não teria dado certo. Qual é a culpa que o seu Pedro e o Pedrinho têm em relação a não ter dado certo o transplante dele? Nenhuma culpa. Da mesma forma, o Pedro e o Pedrinho recebeu do seu João o transplante e o transplante deu certo. Ele não tem necessidade de saber o que aconteceu com o outro transplante. A questão é muito simples. O problema de você colocar essas pessoas em contato é que em algum momento o Joãozinho vai saber que o transplante do Pedrinho deu certo e aí isso pode gerar uma frustração, uma angústia, e o seu João vai pensar o seguinte: poxa vida, eu retirei o meu rim para dar para o meu filho, doei para uma outra pessoa, fiquei sem o meu rim, meu filho continua em diálise, não deu certo, e a outra família lá deu tudo certo. Esse é o sentimento de frustração, de revolta que pode ocorrer. Por outro lado, na outra família, havendo o contato entre os familiares, o seu Pedro e o Pedrinho vão pensar o seguinte: poxa vida, coitado do Joãozinho, a gente deu o rim para ele, não funcionou e o nosso deu certo. E isso pode levar a um sentimento de culpa que na realidade a família do Pedro e do Pedrinho não tem. Eles não têm culpa do outro transplante ter dado errado. Então na matéria do Fantástico vocês vão ver que eles falam assim: é como se eu tivesse doado o meu rim para o meu marido. Na verdade, doou para o outro e recebeu o outro em troca. Mas o fato é que quando dá certo, final feliz, deu tudo certo, beleza, mas quando dá errado, alguns questionamentos, isso podem vir à tona e isso pode prejudicar bastante os participantes desse tipo de transplante. Eu ainda vou colocar mais um ingrediente aqui nessa historinha do João, Joãozinho, Pedro e Pedrinho. Imagine que a família do João e do Joãozinho seja uma família pobre e a família do Pedro e do Pedrinho seja uma família rica. E eles ainda por cima se conheçam nessa situação de um ter dado errado e um ter dado certo. Imagine em algum momento o seu João, com problemas financeiros, com dificuldades, o filho doente, pensar o seguinte: poxa vida, será que a família do Pedrinho não podia dar uma ajuda? Afinal a gente doou o rim, deu tudo certo com eles. Será que eles não poderiam ali, de repente, a gente ser mais amigos, ajudar em algumas coisas? E pessoal, isso não pode acontecer porque, na realidade, a família do Pedro doou o rim para o Joãozinho e eles não têm nenhuma culpa que o procedimento não tenha dado certo, tá? O transplante nunca pode ser usado como uma moeda de troca, seja uma troca financeira, uma troca de favores, uma troca emocional. A palavra-chave aqui é altruísmo, fazer o bem sem saber a quem e sem nenhuma contrapartida, sem nenhum interesse, sem ganhar nada em troca. Esse é o princípio da doação de órgãos. E para resumir tudo que eu falei até aqui, a minha opinião final é a seguinte: eu sou favorável a esse tipo de modalidade, acho que é importante, porém, um amplo debate público deve ser colocado na mesa. As questões que eu acho primordiais são essa do anonimato que eu acabei de colocar, o aspecto da avaliação psicológica, avaliação social dos envolvidos, e eu acho que num primeiro momento esse tipo de transplante deve ser realizado no mesmo centro como foi feito no HC, ou seja, os dois doadores e os dois receptores usando 4 salas de centro cirúrgico no mesmo dia, na mesma hora, tudo ao mesmo tempo, para não ter nenhum tipo de diferença, tanto em relação
arrependimento, vou doar, de repente alguém retira o consentimento, então tudo ao mesmo tempo. E lembrando que as equipes que trabalham no mesmo hospital têm os mesmos protocolos, os mesmos métodos, então isso estaria sendo feito da melhor maneira possível, como eu acredito que tenha sido feito no HC. E aliás, eu deixo aqui os meus parabéns, eu acho que a iniciativa é muito importante e vamos mantendo aqui um diálogo, um fórum de discussão muito importante para viabilizar cada vez mais transplantes renais no Brasil. Eu espero que este tipo de conteúdo tenha feito diferença para você, tenha sido importante você tomar conhecimento dessas informações. Novamente, se você gostou, eu peço a sua inscrição no nosso canal, ativação do sininho das notificações e se você realmente gostou muito, compartilhe nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, para a gente voltar em breve com um novo vídeo aqui tratando sobre nefrologia. Um grande abraço.